Você já pensou em dar um up no seu currículo? Ganhe certificados e se diferencie dos seus colegas. Aprenda técnicas de pesquisa com professores doutores pesquisadores. Compute horas de SO com seu projeto de pesquisa e também participando de eventos científicos como congressos, palestras e minicursos. Além disso, apresente trabalhos de sua autoria e aproveite para fazer um network e conhecer profissionais renomados na sua área de interesse. Ah, e você pode participar do PIC EAD sem gastar nada e ainda por cima com chance de concorrer a uma bolsa de iniciação científica. E aí, tá esperando o quê? Não perca tempo! Aponte a câmera do seu celular para o código aqui ao lado e se inscreva já no PIC EAD. O Programa de Iniciação Científica é a porta de entrada para o aluno ingressar futuramente no mestrado e doutorado. Se você pretende se destacar na sua vida acadêmica, assim como eu, aluno de Iniciação Científica, não perca essa oportunidade. Venha participar conosco do PIC EAD. Aguardamos vocês. Com o PIC EAD, conseguimos unir várias cidades pelo Brasil. Com o auxílio da tecnologia, no ambiente virtual, no YouTube e reuniões pelos Teams, ganhamos muito conhecimento e vários amigos. Então venha participar da iniciação científica e fazer várias conexões pelo Brasil. Uma das principais portas de entrada ao mundo científico é desenvolvendo pesquisa em nível de iniciação científica. No PIC EAD, o aluno pode participar como voluntário ou ser candidato à bolsa. Venha participar conosco e ser um aluno de iniciação científica. Quer participar de eventos regionais, nacionais e até mesmo internacionais? E além disso, ser autor dos teus próprios trabalhos, vídeos e até mesmo apresentá-los nesses eventos? Com o PIC EAD você pode. Venha participar conosco! Participar do PIC EAD pode agregar conhecimento e ainda turbinar o seu currículo. Mas afinal de contas, qual o valor agregado a uma certificação de iniciação científica? O aluno, além de ser bem visto em processos seletivos de pós-graduação, ainda pode utilizar os seus certificados como atividades complementares obrigatórias do seu curso. Não fique fora dessa, venha participar com a gente! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Elementos da Matemática 2. Eu sou a professora Alessandra Negrini e na aula de hoje nós vamos explorar alguns conceitos e alguns temas que são trabalhados na educação básica e que nos acompanham na interpretação de diferentes situações do nosso cotidiano, que são as funções exponenciais, logarítmicas e também as progressões ou as sequências. Para estudar, então, esses temas, nós precisamos de uma base essencial, que é o conceito de função. Então, uma função que é uma aplicação envolvendo dois conjuntos, de tal forma que cada elemento do primeiro conjunto, que é o domínio, está associado de forma única aos elementos do segundo conjunto, que é o contradomínio, formando aí a imagem da função. Então, esse é o principal conceito que vai fundamentar aí todo o nosso estudo, já que nós vamos estudar casos especiais, funções especiais. Então, quando eu classifico uma função, na verdade eu estou identificando qual que é o tipo de regra que essa função tem, o tipo de definição que eu dou para ela. E esses conceitos de função exponencial, de função logarítmica, eles podem ser verificados aí em diferentes contextos. Veja no quadro alguns exemplos. Então, quando nós pensamos em juros simples, juros compostos, a questão dos investimentos, quando nós analisamos também fenômenos como epidemias, como pandemias e a questão do crescimento exponencial, esse tema está associado. Quando nós percebemos aí os terremotos, né, como que ocorrem esses terremotos, como que eu vou medir a magnitude de um terremoto, eu utilizo funções logarítmicas. Então, são conceitos que têm uma aplicação prática. E devido às características, então, que esses conceitos têm, quando nós trabalhamos na educação básica com esses temas, é importante trazer esse tipo de situação, né? Trazer esse tipo de contexto,
para que depois, quando esse aluno tiver contato com alguma notícia, com alguma informação, ele consiga perceber o comportamento de um determinado fenômeno com base nesse conceito matemático. Então, é muito mais do que saber definir, saber construir o gráfico de uma função exponencial ou logarítmica, é preciso saber entender e interpretar informações com base nesses conceitos. E aí, diante de cada um desses contextos, nós vamos retornar ao quadro e vamos pensar, então, nesses temas que serão os temas principais da nossa aula de hoje. Nós vamos discutir sobre as funções exponenciais, as potências que estão associadas a elas, as funções logarítmicas, e aí vamos para o tema das progressões aritméticas e geométricas, que nada mais são do que casos particulares das sequências, né? Um tipo especial de sequência em que eu tenho razões, né? Seja uma razão de caráter aditivo nas PAs ou de caráter multiplicativo nas progressões geométricas. Então, diante desses temas, vamos dar início ao nosso primeiro conceito. Para que possamos entender o que são funções exponenciais, como que elas se comportam, nós precisamos do conceito elementar associado a ele, o conceito de potência. Então, antes de definir qualquer tipo de função exponencial, eu preciso entender como que é caracterizada uma potência. E nós sabemos que as potências, elas podem ter aí diferentes tipos de expoentes, né? O tipo de interpretação, o tipo de comportamento, eu posso ver a partir do número que está caracterizando o expoente dessa potência. Então, vamos ao quadro pensar na estrutura geral, primeiro, de uma potência de expoente natural. Então, quando eu tenho um número elevado a um expoente que é natural, eu tenho uma multiplicação de fatores iguais. Então, esse é o primeiro tema com o qual nós trabalhamos na educação básica, a primeira interpretação que nós temos de uma potência, como uma forma aí de simplificar a notação de uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu tenho a minha potência a elevado a n, a base dessa potência é esse número a, e o n, ele é chamado de expoente. Então, isso quer dizer que eu tenho, nesse caso, uma multiplicação do número a por ele mesmo com n fatores iguais a a. Então, na multiplicação, eu tenho n elementos iguais a a. E aqui, pensando no caso de a ser um número real, qualquer, e n sendo um número natural, né? Vamos pensar um n aí maior ou igual a 1, para poder ter essa relação, já que eu posso ter algo do tipo 0 elevado a 0, que é uma indeterminação. Então, vamos pensar nos n's aí maiores ou iguais a 1, até mesmo para ter esse sentido de multiplicação de fatores iguais. Então, um exemplo que nós temos é o 4 elevado ao cubo. Essa potência, então, o 4 e o expoente formam a potência, a notação. O 4 assume o papel de base e o 3 o papel de expoente. Essa notação simplifica o produto de 4 vezes 4 vezes 4. Então, o produto de 4 por ele mesmo, tendo 3 fatores iguais a 4. E aí o resultado é 64. Então, essa potência 4 ao cubo, ela assume o valor 64. E aí nós temos algumas características especiais. 1 elevado a n, com n natural, vai ser sempre igual a 1. E a elevado a 0 é sempre igual a 1 se o a for diferente de 0, para evitar a questão da indeterminação. Então, se eu tenho um número qualquer, meio elevado a 0, ele vai ser igual a 1, desde que seja um número aí diferente de 0, né, para ter essa configuração. Então, quando eu olho para a potência, eu tenho dois elementos, eu tenho uma base e um expoente, e o significado que eu dou, ele pode estar associado a essa questão da classificação do expoente. Se ele é um número natural, se ele é um número inteiro, se ele é racional, se ele é uma fração. Então, dependendo da configuração que ele assume, aí nós temos as caracterizações. Eu posso ter também as potências em que esse expoente, ele é um número negativo.
E aí nós trabalhamos com a ideia de inverso multiplicativo. Então, retornemos ao quadro e vamos a essa segunda situação. Então, se eu tenho um número A real não nulo, R asterisco, então real não nulo, e N sendo aí um número natural, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Temos essa relação aí de inverso multiplicativo. Então, sempre que eu tenho a presença aí de um número negativo no expoente, eu posso trabalhar com esse inverso. E aí eu vou ter agora o natural oposto a ele, garantindo que A seja diferente de zero para que eu tenha 1 sobre A elevado a N. Senão eu teria uma divisão por zero, o que não é definido, né, no contexto da matemática. E aí, a partir dessa avaliação de expoentes naturais, de expoentes inteiros, pensando aqui em números A, B reais, M e N inteiros não nulos, por isso Z asterisco, nós temos um conjunto de propriedades que é aplicável. Então, quando eu tenho um produto de potências de mesma base, mantenho a base e somos expoentes. Então, A elevado a M vezes A elevado a N é A elevado ao M mais N, a soma desses expoentes. Na razão, eu tenho agora a diferença. A elevado a M dividido por A elevado a N, então é A elevado à diferença entre M e N. Se eu tenho uma multiplicação de números e essa multiplicação é elevado a M, eu posso tomar cada número dentro desse parênteses elevado a esse mesmo expoente M, tanto na multiplicação quanto na razão, né, na divisão A por B. E quando eu tenho uma potência, A elevado a M, elevado a um outro expoente, eu vou manter essa base A e vou multiplicar esses expoentes, né, o expoente que estava no A e o expoente que estava na potência completa. Então, A elevado a M vezes N. E é importante tomar um cuidado quando nós estamos lidando aí com A e os valores de A e B, quando eu tenho expoentes negativos, porque essa avaliação, ela corresponde tanto a números que tenham esses expoentes naturais, quanto o conjunto de números inteiros por completo, tá? Desconsiderando o zero. Então, essas propriedades, é interessante trabalhar na educação básica, não com uma demonstração, mas com uma avaliação de exemplos práticos, como é o caso da potência envolvendo potências. Então, quando eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, eu posso pensar em 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo, porque eu sei que é uma multiplicação de fatores iguais, só que esses fatores iguais são esse 2 ao cubo. Então, eu posso pensar em estratégias, pensar em exemplos que levam à compreensão dessas propriedades, né? Não somente decorar uma propriedade para utilizar, mas mostrar para o aluno como que essas propriedades elas são construídas. Tá? O foco lá na educação básica não é fazer uma demonstração, o rigor característico da matemática, mas conseguir mostrar que aquela igualdade ela tem origem em alguma situação, que eu posso realmente dizer que aquelas informações são iguais. E aí, retornando ao quadro, depois de conhecer essas propriedades, nós temos aí todo um estudo sobre expoentes sendo inteiros, aí nós temos os expoentes que são números racionais, frações. E quando nós temos frações, nós temos uma associação entre potência, ou potenciação e radiciação. E aí, A elevado a M sobre N é a raiz enésima de A elevado a M. Sempre é o denominador que está associado ao radical e o numerador da fração a potência dessa base. Tá? É importante tomar cuidado com com as posições em que eu tenho para avaliar essa definição aí de potência com expoente racional. E aí, quando eu tenho uma potência em que o expoente é um número irracional, ou pensando em um número real qualquer, eu vou à calculadora científica e faço um cálculo envolvendo aí os procedimentos da calculadora. E com isso eu consigo estudar potências aí com expoentes sendo caracterizados dentro de diferentes conjuntos numéricos.
Bom, uma função exponencial. Muito se fala a respeito do crescimento exponencial associado a algumas situações, como é o próprio crescimento populacional, que muitas vezes nós dizemos que é um crescimento exponencial, do tipo exponencial. Então, esse tipo de avaliação vem do estudo do comportamento da função exponencial, em comparação principalmente com a reta, com a representação da função polinomial de primeiro grau. Enquanto ela tem um comportamento linear, né, ela segue aí um padrão de crescimento, a exponencial tem um crescimento muito mais rápido, ou um decrescimento muito mais rápido. Por isso que, muitas vezes, fenômenos aí que têm um rápido crescimento, eu digo que tem um crescimento do tipo exponencial. E como que é estruturada a função exponencial? Vejamos no quadro. Uma função exponencial é construída a partir de uma potência. Então, ela é uma função de R em R, ou eu posso especificar aí a minha imagem nos reais positivos, em que eu levo cada x em um f de x igual a elevado a x, em que a é positivo e diferente de 1. Veja que a variável, né, a independente nesse problema, está lá no expoente da minha função, da potência. Então, é no expoente que eu tenho a indicação dessa variável da minha função. E sempre lembrando, a base dessa potência da função exponencial precisa ser um número positivo diferente de 1. E aí, dessa questão, eu tenho uma função que associa cada número real x com um único número real a elevado a x, que é real, positivo e diferente de zero. E aí, em relação ao crescimento, aqui nós temos a indicação do porquê desse crescimento exponencial, decrescimento exponencial. Se eu pensar na reta, veja que ela tem um crescimento linear, ela tem um comportamento linear. E quando eu vou avaliando um x tendendo ao infinito, né, x crescendo cada vez mais, eu vejo que as imagens lá na função exponencial são muito maiores do que em comparação com essa reta. Por isso, a avaliação aí do crescimento exponencial, esse termo tão presente. Nós temos duas situações possíveis. Uma função, se eu tenho a base positiva e diferente de 1, eu posso ter essa base entre 0 e 1 e para valores maiores do que 1. Se a base é um número maior do que 1, a função exponencial vai ser crescente, sempre olhando para a função a elevado a x. Se esse a é maior do que 1, a função é crescente. Se esse a está entre 0 e 1, a função a elevado a x ela é decrescente. Dessa forma como ela é apresentada, a elevado a x, veja que ela não intercepta o eixo x. Ela pode chegar aqui bem próximo. Quanto menor o valor de x, mais próximo ela está do eixo x, mas ela não intercepta. E seja o a entre 0 e 1 ou maior do que 1, ela sempre corta o eixo y no ponto 0, 1, ou quando o y é igual a 1. Então, essa é uma característica da função a elevado a x, da função exponencial. Então, dependendo da base, eu tenho um certo comportamento. E uma das bases aí que nós temos, que é utilizada com frequência, principalmente nas ciências, é a base composta pelo número de Euler, que é o número e. É um número irracional, um número positivo e que é maior do que 1. Então, ele caracteriza com a função exponencial e elevado a x, uma função crescente. Tá? E esse e é em homenagem ao matemático Euler. Então, a função exponencial de base e é uma função exponencial em que a base assume esse valor aí de aproximadamente 2,71. É esse número especial que nós temos no contexto da matemática e que tem aplicações diversas. Quando nós estudamos, por exemplo, circuitos elétricos, quando estudamos dinâmica populacional e nós resolvemos esse tipo de problema, muitas vezes a solução ela vem da caracterização de uma função exponencial com base e, né, semelhante a essa situação. Então, essas representações envolvendo diferentes bases, elas são importantes. Você pode, inclusive, explorar um software
como GeoGebra, como uma outra alternativa para comparar realmente que quando eu tenho esse A maior do que 1, eu tenho funções que são crescentes, eu posso ter uma mudança na representação do meu gráfico, mas eu tenho a interseção 1.01, ela não corta o eixo X. Então, são comportamentos que se mantêm quando mesmo que eu varie o valor da base. Mas sempre lembrando que a base precisa ser necessariamente um número maior do que 0 e um número diferente de 1 para que eu tenha a definição de função. Então, é uma condição para que haja esse tipo de definição. E aí, assim como eu posso construir uma função quadrática e na hora de estudar o meu problema eu tenho que resolver uma equação de segundo grau, quando eu estudo uma função exponencial, eu também posso ter esse tipo de situação. Eu posso cair em uma certa equação a ser resolvida. E aí, como que eu resolvo uma equação exponencial? Eu vou pensar em potências de mesma base. Eu vou buscar potências de mesma base, porque aí eu sei que os seus expoentes vão ser iguais. Então, confira no quadro essa avaliação. Então, quando eu tenho uma equação exponencial, eu tenho uma igualdade envolvendo potências e a incógnita do meu problema aparece no expoente, que nem lá na função. Eu posso pensar no conceito de função injetora, elementos distintos no domínio têm imagens distintas, e aí, ou o contrário, né, a contrapositiva pensando imagens iguais, elementos iguais, que aí, se eu consigo mostrar que a elevado a x é igual a elevado a y, para A positivo, diferente de 1, eu posso concluir que x é igual a y. Tá? Então, essa é a forma de se resolver aí uma equação exponencial, que pode ser aplicada no contexto de juro composto. Então, cálculo de montante de juro composto, aquela forma, m igual a c vezes 1 mais i elevado a t, eu tenho uma função que é do tipo exponencial. Ela segue o comportamento da função exponencial em relação principalmente ao crescimento, mas eu tenho o acréscimo de algumas constantes. Então, esse cálculo de montante em regime de juro composto, eu defino uma função que é do tipo exponencial, porque ela não é simplesmente a elevado a x. Aqui nesse caso, não é só 1,06 elevado a t. Eu tenho uma outra constante multiplicando toda essa potência. Então, sempre que eu acrescento constantes nesse sentido, multiplicando ou somo uma constante, eu posso ter modificações no gráfico, eu posso ter deslocamentos desse gráfico no plano, ajustes em relação a esse comportamento, mas que eu ainda vou observar a questão de crescimento, de decrescimento. Eu só preciso me atentar em relação às interseções e ao tipo de estudo que eu preciso fazer. Então, a função exponencial pura é aquela elevada a x. Quando eu multiplico ou somo constantes, aí eu tenho a função do tipo exponencial. No contexto de juros simples, juros compostos, nós podemos avaliar uma situação que emprega a função exponencial na prática, uma função do tipo exponencial na prática. Então, vamos conferir qual é a nossa situação e problema. Então, suponha que você foi contratado para ministrar uma palestra sobre matemática financeira envolvendo o contexto de juros simples e compostos. Você seria capaz de modelar funções que permitem determinar montante obtido após a aplicação de um capital a uma taxa I em certo tempo? Então, basicamente, o objetivo é comparar funções, né? Comparar esses dois regimes a partir de funções. Vamos considerar o seguinte exemplo. Nós temos um capital de R$5.000, submetido a uma taxa de 6% ao mês durante 7 meses. E aí nós queremos comparar qual que seria o mais vantajoso, juro simples ou juro composto? Como que eu faço esse tipo de comparação? O juro simples é aquele em que eu tenho sempre o mesmo valor sendo acrescido. O juro ele é sempre constante. Diferente do juro composto, em que eu sempre calculo o juro em relação ao mês anterior, ao montante do mês anterior. Essa diferença entre eles vai propiciar uma comparação entre dois tipos de funções. Então, vejamos no quadro o primeiro caso, que é o caso do juro simples. No juro simples, então veja, eu tenho um capital
de R$5.000. Vou calcular 6% de R$5.300. Isso quer dizer que a cada mês, o juro que vai ser acrescido a esse montante é sempre de R$300. O juro eu sempre calculo nesse valor inicial. Então, quer dizer que a cada mês eu vou ter o montante do mês anterior mais 300. O montante mais 300. Então, a função que estabelece esse regime é uma função polinomial de primeiro grau. 5.000 mais 300t. Se eu quero após 7 meses, basta substituir t por 7 e eu vou ter 7.100. Então, 5.000 mais 7 vezes 300. Então, eu posso olhar para a construção desse capital, encontrar esse padrão e aí encontrar a função que descreve o montante acumulado ao longo desse regime de juro simples. Então, é sempre o mesmo valor que eu vou acrescentando mês a mês. Diferente dele, no juro composto, eu já vou ter a seguinte situação. Eu tenho um valor inicial, 5.000. Calculo 6% desse valor, 300. Então, o montante depois do primeiro mês vai ser 5.300. O segundo mês, dos 5.300 eu calculo 6%. Tenho R$318. Então, o montante ao final do segundo mês é os 5.300 mais os 318, que é 5.618. Esse valor, é sobre ele que eu calculo os 6%, o juro. E aí eu acrescento e vou obter o valor total do montante ao final do terceiro mês, do quarto mês, do quinto mês e assim sucessivamente. Então, eu sempre estou trabalhando com o meu montante, né? Vamos pensar aqui o valor inicial, né? O montante aí no instante zero. Eu vou utilizá-lo para calcular os 6% dele mais esse valor, né, que eu já tinha, para poder gerar o valor após o primeiro mês. Sempre embutindo esse 6% no valor que eu tinha no intervalo, no período anterior. Então, a função que rege todo esse processo é uma função do tipo exponencial. É uma função na forma 5.000, que multiplica 1 mais 0,06 elevado a t. Ou 5.000, que multiplica 1,06 elevado a t. Então, se eu tivesse somente 1,06 elevado a t, eu teria uma função exponencial. Como eu multipliquei por 5.000, ela se torna uma função do tipo exponencial. Ela tem um comportamento semelhante, mas eu posso ter modificações em relação ao seu posicionamento no plano. E aí, quando eu calculo após 7 meses, eu vou ter 5.000 vezes 1,06 elevado a 7, que é 7.518. Que se eu comparar com o valor anterior, era 7.100. Então, enquanto o juro simples tem essa evolução sempre de forma linear, o juro composto ele vai ter o crescimento do tipo exponencial, que é um crescimento mais rápido. Quer dizer que eu vou acumular capital muito mais rápido do que segundo o regime de juros simples. Então, essa é uma comparação interessante, porque nós conseguimos trazer o contexto da matemática financeira associado às funções, né? As funções polinomiais de primeiro grau e também as funções exponenciais. Então, estabelecer esse comparativo é importante, porque a questão de ter crescimento exponencial ou não está associado a um crescimento mais rápido em relação a alguém, né? Em relação a alguma outra função, que é a função polinomial de primeiro grau. Então, sempre que nós lidamos com funções lineares e eu quero comparar com uma função exponencial, aí sim eu posso falar que o crescimento é mais rápido. Agora, se eu comparo com outro tipo de função, pode ser que na região que eu esteja avaliando eu não perceba esse tipo de situação. Se eu pensar no intervalo, eu posso comparar uma função exponencial com uma função trigonométrica, por exemplo, uma função do tipo exponencial, e observar um crescimento semelhante, né, se eu comparar com uma quadrática.
Então, tudo depende do contexto, da situação com a qual nós estamos lidando. Mas, em geral, né, se eu penso nas funções em si, uma função x, uma função 2 elevado a x, eu vou ter um crescimento mais rápido no 2 elevado a x do que no próprio x. No começo eu posso ter até uma impressão de que o crescimento não vai ser mais rápido, mas quando eu olho uma parte considerável do domínio dessas funções, aí sim eu consigo ter essa percepção. E aí as representações gráficas surgem como uma estratégia, né, uma forma de conseguir evidenciar esse fato, não somente por comparações numéricas. Por isso que o uso de softwares, o uso de tecnologias, ele pode contribuir muito para as discussões envolvendo comportamentos de funções, já que nós conseguimos visualizar. E aí utilizando os recursos adaptados também quando nós lidamos com alunos que têm alguma deficiência visual, quando tem algum tipo de dificuldade também com a visualização. Mas é um recurso interessante com as suas adaptações para poder trabalhar com esse tipo de conteúdo. Quando nós estudamos potências, funções exponenciais e nós avaliamos equações exponenciais, muitas vezes nós não conseguimos trabalhar com comparações envolvendo potências de mesma base. E aí os logaritmos surgem como uma alternativa importante em conjunto com as funções logarítmicas. Então, essa associação entre logaritmo e potência, ela é importante pela própria definição de logaritmo, que envolve a caracterização de uma potência, como nós vamos conferir agora. Quando eu vou definir um logaritmo, pensando aí em números a e b reais positivos com a diferente de 1, o que é o logaritmo de b na base a? Ele é o expoente ao qual se deve elevar a base a, de modo que a potência a elevado a x seja igual a b. Então, dizer que log de b na base a é igual a x, significa dizer que a elevado a x é igual a b. Então, o logaritmo nada mais é do que o expoente da potência correspondente. Então, existe essa relação direta entre esses dois conceitos. E aí, na estrutura do logaritmo. Então, o logaritmo em si é o resultado, né? O x é toda essa estrutura que nós temos. O b é o logaritmando e o a, nesse caso, assume o papel de base. Então, essa é a estrutura padrão de um logaritmo. Dependendo da base, eu posso ter algumas particularidades, mas eu preciso evidenciar com qual base eu estou lidando, que tipo de avaliação eu posso fazer. E aí, como consequência dessa definição e a própria associação que eu estabeleço aí com as potências, existem inúmeras propriedades que podem ser avaliadas. Se eu tenho A, B e C, números reais positivos com A diferente de 1, então os números A, B e C são maiores do que 0 e o A ainda é diferente de 1. Então, A elevado a 0 é 1. Então, o correspondente no logaritmo de 1 na base A é 0. Então, o log de 1 em qualquer base nesse contexto, ele vai ser igual a 0, exatamente pelo fato de que A elevado a 0 é igual a 1. Log de 1 na base A vai ser igual a 1. Então, eu posso pensar, qual é o expoente no qual eu devo elevar essa base A para obter aí essa informação 1. Nós vamos ter essa informação, vamos só corrigir aqui, log de A na base A. Tá? A elevado a 1 é o próprio A. Vamos ter o log de A elevado a N na base A igual a X. Então, necessariamente, A elevado a X tem que ser igual a A elevado a N. Logo, X é igual a N. Tá? Eu consigo trabalhar com essa decomposição, que vem da propriedade de potências, porque log de A elevado a N na base A vai ser o N log de A
na base A. E log de A na base A é 1. Então, N vezes log de A na base A é igual ao próprio N. Nós vamos ter que o log de B na base A igual a x implica A elevado a x igual a B pela definição, só que esse x aqui é o log de B na base A. Então, A elevado ao log de B na base A é igual a B. Veja que a base aqui da potência e a base do logaritmo tem que ser as mesmas. Aí o resultado vai ser o logaritmo. E aí, se log de B na base A é igual a log de C na base A, B e C necessariamente são iguais. Além dessas, nós temos, agora envolvendo operações. Então, ainda, A, B e C reais positivos A é diferente de 1. O log de B vezes C na base A é o log de B na base A mais o log de C na base A. Então, se eu tenho aqui a multiplicação no logaritmando, eu vou ter a soma de logaritmos. Se eu tenho a razão ou a divisão no logaritmando, eu vou ter diferenças entre logaritmos, sempre mantendo as mesmas bases. Então, multiplicação, soma. Divisão, subtração. Log de B elevado a n na base A é n vezes log de B na base A. Tá? Então, esse n aqui, eu posso multiplicar todo o logaritmo. E aí, a última propriedade é a propriedade de mudança de base. Então, log de B na base A vai ser o log de B numa base C, dividido pelo log de A nessa base C. Então, o log do logaritmando e da base nessa nova base C. E qual que é a importância dessa última propriedade? Uma importância prática que nós podemos ter. Quando nós calculamos logaritmos, nós recorremos muitas vezes à calculadora. Só que a calculadora tem uma limitação, né? Sem considerar aquelas calculadoras científicas em que eu posso acrescentar aí diferentes funções, mas as calculadoras científicas mais comuns. Como que eu posso lidar com o cálculo de logaritmos? Eu preciso de ou base 10 ou base E. Eu só tenho essas duas bases para trabalhar. Qual que é essa base E? É a base do número de Euler, que é a mesma base que eu utilizo para algumas funções exponenciais, por exemplo. No quadro nós temos essas duas situações. Eu posso ter um log na base 10, que é o logaritmo decimal, e aí eu nem preciso indicar lá na base o número 10. Quando eu não indico esse 10, já está subentendido que se trata de logaritmo decimal, logaritmo na base 10. Quando eu uso o número E, o número de Euler, eu construo o chamado logaritmo natural ou neperiano, que é em homenagem a John Napier, que mais trabalhou com esse tema. E aí o log de B na base E assume esse formato diferenciado, que é o ln de B. Na calculadora eu só tenho essas duas opções, ou log de B ou ln de B, eu não tenho outra opção. Então, quando eu vou utilizar a calculadora, eu preciso ter essa percepção de que se eu estou resolvendo um problema e eu estou lidando com um log na base 2, eu não vou conseguir utilizar a calculadora nessa situação. Eu preciso ir para uma mudança de base, efetuar essa mudança para ou base 10 ou base E, e aí sim utilizar a calculadora para resolver. Então, essa percepção também é importante. A calculadora já é um objeto aí comum do nosso cotidiano. Então, saber utilizar também é importante. Saber reconhecer essas funções lá desde a educação básica. Saber identificar como que nós podemos lidar com ela, com as próprias calculadoras científicas que temos nos celulares, né, já que muitos utilizam aí os celulares diariamente, saber utilizar também é importante. Mas o uso consciente, né, sabendo que tipo de função que eu posso usar e que tipo de estratégia eu posso utilizar para resolver os problemas partindo desse recurso. E assim nós concluímos essa ideia e vamos retornar ao quadro. Então, trabalhar com funções exponenciais, com potências, com logaritmos, é um aspecto importante. Muitos problemas, muitas situações reais eu consigo descrever a partir desses conceitos.
E para poder lidar com essas informações, eu preciso lidar com propriedades, com interpretação, com a mudança nas escritas de alguns termos. Então, nós vamos ao quadro para o nosso momento de interação, em que você deve avaliar os itens que foram apresentados. Você conseguiria simplificar essas representações? Que estratégia você utilizaria para poder fazer essas simplificações em uma única potência ou em uma única estrutura? Então, pense a respeito, envie as suas contribuições, as suas dúvidas, e daqui a pouco eu retorno comentando sobre essa atividade. Vamos analisar, então, a partir desses itens, que propriedades, que tipo de procedimentos nós podemos empregar para simplificar. Então, a primeira situação, eu tenho um produto de e elevado a x por e elevado a 2x. Não é um produto de potências de mesma base, então eu posso manter essa base e somar os expoentes. X mais 2x igual a 3x. Então, é a minha função e elevado a 3x. Que eu posso entender como uma função composta, tá? Caracterizada em uma composição de função polinomial de primeiro grau com função exponencial. Se eu tenho potências de potências, eu vou manter a base e vou multiplicar os expoentes, porque eu tenho e elevado a x elevado ao quadrado. Então, vai ser e elevado a 2x. Razão entre potências de mesma base. Mantenho a base e vou trabalhar com a diferença entre os expoentes. Então, e elevado a x menos 4. E por último, e elevado a x vezes 2 elevado a x, o expoente é o mesmo. Então, eu posso representá-los multiplicando as bases. Vamos utilizar a notação 2e, que é mais usual, e elevado a x. Então, eu construo considero um único expoente, mas multiplico as bases para essa representação. Então, essas são algumas estratégias de simplificação que nós podemos adotar para a resolução de problemas, para a representação aí de fenômenos, a modelagem de fenômenos, utilizando as funções exponenciais. Então, é importante sempre explorar essas propriedades dentro de contextos, para que os alunos também observem como que nós podemos trabalhar e aplicar cada um desses conceitos em situações práticas. Assim como eu posso definir uma função exponencial tomando por base uma potência, a função logarítmica eu posso definir a partir de um logaritmo. E aí, na hora de construir essa função, eu preciso ter um cuidado em relação às características de domínio, a definição que eu preciso ter para atender às condições de existência desse logaritmo. Então, vejamos no quadro. A função logarítmica, então, no caso, nós temos uma função log de x na base a. Tá? O logaritmando aí como sendo a minha variável. Então, log de x na base a. É uma função que tem domínio dado pelo conjunto dos números reais positivos. Então, essa é uma consideração importante. Eu só defino aí a função logarítmica para x maior do que zero. Tá? Então, essa é uma estruturação aí importante. Além disso, eu preciso ter que a base seja um número positivo e diferente de 1.
Porque na caracterização do log, do logaritmo em si, eu preciso ter A sempre diferente, maior do que 0 e diferente de 1. Então, em conjunto com essa condição de existência do logaritmo, eu vou ter a representação aí do domínio. Então, além da condição de existência da base, eu tenho a caracterização do meu domínio. E aí eu tenho que essa função logarítmica, ela pode ser entendida como a inversa da função exponencial em domínios e contradomínios convenientes. Isso nós vamos ver daqui a pouco, inclusive com a comparação gráfica. Assim como eu tenho uma relação entre log e potência, eu tenho uma relação entre função logarítmica e função exponencial. Então, em relação à estrutura, né, a definição de uma função logarítmica, eu preciso definir o domínio sempre pensando na existência desse logaritmo. Então, vamos supor que a lei de formação da minha função seja log de raiz quadrada de x mais 1 na base x menos 2. Bom, como será que eu vou avaliar o domínio dessa função? Eu vou pensar primeiro na base. X menos 2. A base precisa ser sempre um número maior do que 0. Então, x menos 2 tem que ser positivo, ou seja, x tem que ser maior do que 2. A base também tem que ser diferente de 1. Então, x menos 2 tem que ser diferente de 1. Se eu somo 2 em ambos os membros, eu vou ter que x tem que ser diferente de 3. Então, x tem que ser maior do que 2, x tem que ser diferente de 3, x mais 1 está aqui no raiz quadrada de x mais 1 está no logaritmando. Essa raiz quadrada de x mais 1 tem que ser maior do que 0. Então, basicamente, nós vamos ter um número x mais 1 sendo maior do que 0 ou x maior do que menos 1. Então, esse caso aqui eu nem precisaria avaliar porque eu preciso ter algo mais restritivo que a x maior do que 2. Então, quando eu construo o domínio dessa função, o domínio de f, ele deve ser dado por x pertencente a R, pertencente aos reais, tal que x é maior do que 2 e x é diferente de 3. Ou ainda, pensando na notação de intervalos, então eu preciso ter que o x ou está entre 2 e 3, ou é maior do que 3. Aqui intervalos abertos, porque eu não posso ter igualdade. Então, ou ele está no intervalo de 2 a 3 aberto, ou ele está no intervalo de 3 a mais infinito. Então, esse é o estudo que eu preciso fazer diante da condição de existência do logaritmo e o domínio que eu preciso considerar. Assim como eu tenho essa avaliação nas funções exponenciais de uma base, assumir um valor entre 0 e 1, base maior do que 1, no logaritmo isso também se apresenta por causa das condições aí de existência do logaritmo em si, da base característica desse logaritmo. Então, vejamos no quadro duas situações que nós podemos ter para o gráfico, né, dessa função logarítmica, pensando em log de x na base A, sem mais nenhuma composição, um outro tipo de avaliação. Então, veja que ambos os gráficos, eles são avaliados somente para x positivo, tá? Eu não tenho valores de g de x aí para x menor ou igual a 0. Esse gráfico, para a função quando A é maior do que 1, o gráfico tende aqui para baixo, ele está cada vez mais próximo do eixo y, mas ele não intercepta o eixo y, o mesmo acontece no caso decrescente. E aí nós temos um comportamento de uma certa estabilidade, né? Um crescimento, mas um crescimento mais lento, controlado, quando x tende a mais infinito. Quando A é maior do que 1, a função é do tipo crescente. Quando A está entre 0 e 1, ela é do tipo decrescente. E aí nós temos a situação de que, se eu tenho log de x na base A, essa é a estrutura, o gráfico da função logarítmica não intercepta o eixo y, mas intercepta o eixo x no ponto 1, 0, ou no ponto x igual a 1. Seja o A um número maior do que 1,
seja o A um número entre 0 e 1. E aí, com isso, nós já conseguimos estabelecer um comparativo com a função exponencial. Por quê? O que eu tinha na função exponencial? Vamos pensar na função para A maior do que 1, função crescente. Ela não interceptava o eixo x e interceptava o eixo y em 0, 1. A função logarítmica não intercepta o eixo y e intercepta o eixo x em 1, 0. Se eu construo o gráfico dessas duas funções para a mesma base, tá? O mesmo valor de A, e eu traço a reta y igual a x, essa reta é um eixo de simetria nessa construção. Os dois gráficos, eles são simétricos em relação a essa reta. Essas duas funções são funções inversas uma da outra, considerando aí os domínios e as caracterizações convenientes. Então, essa é uma relação que nós estabelecemos. Esse tipo de comparativo eu posso fazer também para funções decrescentes, quando a base está entre 0 e 1, tá? Mas é o mesmo comportamento. Gráficos que são simétricos em relação a essa reta, y igual a x, caracterizando aí visualmente o comportamento de funções que são inversas uma da outra. E aí, nesse contexto, eu também tenho equações logarítmicas, que é uma equação em que a incógnita está no logaritmando, está na base ou está em ambos os locais. Então, por exemplo, log de x mais 2 na base 2, mais log de x menos 1 na base 4 é igual a 2. Essa é uma equação logarítmica. Log de 12 na base 6, x é 18. Também é uma equação logarítmica. E aí nós utilizamos essa propriedade, que se o log de b na base A é igual a log de c na base A, b é igual a c. Tá? Então, com essa caracterização, com essa implicação, lembrando que o A, B e C aí precisam satisfazer as condições de serem positivos e o A diferente de 1, eu consigo resolver uma equação logarítmica. E aí articular essa equação logarítmica, inclusive com o estudo de funções exponenciais, resolvendo alguns tipos de problemas e fazendo algumas interpretações, recorrendo ao recurso aí das propriedades de logaritmos e das relações que nós estabelecemos entre funções logarítmicas e funções exponenciais. O juro composto, um problema envolvendo o regime de juro composto, eu consigo relacionar com uma função exponencial, uma função do tipo exponencial. Agora nós vamos conhecer a nossa situação problema a esse respeito. Então, uma função exponencial que representa o juro composto de uma aplicação de R$5.000, submetida a uma taxa mensal de 6%, é dado por essa função, função do tipo exponencial. 5.000 vezes 1,06 elevado a t, já simplificando. E se o nosso problema consiste em determinar tempo mínimo para que esse capital gere um montante de R$8.000? Então, veja que agora a incógnita não é mais o montante. A incógnita do meu problema está onde? No t. Está no expoente dessa potência que compõe essa função do tipo exponencial. Nós podemos converter esse estudo no estudo de uma equação exponencial. E aí o que acontece? Para resolver uma equação exponencial, basicamente eu trabalho com igualdades entre potências de mesma base. Mas nem sempre esse é um procedimento fácil ou que eu consiga resolver, que eu consiga identificar a partir dos meus problemas. E aí eu posso pensar numa associação com os logaritmos, com as funções logarítmicas. Então, vamos conferir no quadro a resolução. Então, nós temos basicamente uma função do tipo exponencial que rege esse problema. Então, eu tenho lá a minha função que assume esse formato. F de x é igual a uma constante A vezes B elevado a x. Então, tem essa possibilidade. Então, aqui o A é 5.000, o B é 1,06. Eu quero determinar o tempo para que o montante seja de R$8.000. Então, 8.000, que é o montante, igual a 5.000 vezes 1,06 elevado a t. Essa é uma equação exponencial. A minha incógnita está aqui no expoente de uma potência. Vou resolver.
Então, vou dividir primeiro os dois membros por 5.000. Nesse segundo membro, eu fico com 0,06 elevado a t. No primeiro membro, uma razão de 8.000 por 5.000. Eu calculo e obtenho 1,6. Eu preciso resolver essa equação. 1,06 elevado a t igual a 1,6. Bom, se fosse 2 e 8, por exemplo, 3 e 27, eu conseguiria ter essa relação entre potências de mesma base, mas aqui não é algo tão natural, tão direto, porque eu vou lidar basicamente com números irracionais. Então, o artifício que nós utilizamos nesse caso são os logaritmos. E, mais especificamente, logaritmos ou de base 10 ou de base e, porque eu vou recorrer à calculadora para poder concluir essa atividade. Então, esse é uma análise prévia que nós precisamos fazer. Bom, chegamos a esse ponto. 1,6 igual a 1,06 elevado a t. Se eu tenho a pretensão aí de usar uma calculadora, eu já preciso construir a minha resolução em função de ln ou de log. Se não, eu preciso observar qual base que eu posso considerar. Então, aqui eu vou utilizar o ln, o logaritmo natural ou neperiano. Se 1,6 é igual a 1,06 elevado a t, pelas propriedades, ln de 1,6 é igual a ln de 1,06 elevado a t. Mas aqui eu tenho um logaritmo e no logaritmando eu tenho uma potência. Então, esse logaritmo eu posso reescrever como t vezes ln de 1,06. ln de 1,6, ln de 1,06 são números. Se eu dividir os dois membros por ln de 1,06, eu vou ter essa razão. O t como sendo ln de 1,6 dividido por ln de 1,06. Aí eu vou para a calculadora, calculo o termo do numerador, do denominador, faço as aproximações. O tempo t deu em torno de 8,1 meses, então o tempo mínimo é 9 meses, considerando que se trata de uma capitalização mensal. Então, essa é uma questão importante nesse caso. Eu preciso pensar como que eu vou resolver esse problema. Que tipo de estratégia eu vou utilizar? Porque aí eu vou optar por uma base específica no logaritmo. Então, nesse caso, eu optei por ln. Mas eu poderia ter utilizado log na base 10. Também não teria problema. O resultado seria o mesmo. Porque eu uso essas equivalências para poder construir a solução. E aí, no gráfico apresentado no quadro, nós temos agora a representação de como que se comporta esse fenômeno. E aí, quando eu tenho mais de 8 meses, eu tenho aqui R$ 7.970 reais. Para mais de 8 meses, eu vou conseguir um montante em torno aí de R$8.000, aproximadamente, né? Considerando que eu tenho sempre essas capitalizações mensais. Então, essa é uma análise importante. Não basta só resolver o problema, aplicar os procedimentos. Eu preciso pensar em como que vai ser construído esse procedimento. E quando eu levo para a sala de aula esse tipo de avaliação, né, esse tipo de questão, eu preciso também estimular os alunos a fazer essa análise. Não é apenas uma aplicação de procedimentos mecânicos para obter a solução. Eu preciso entender de por que eu posso articular todos aqueles procedimentos. Por que eu utilizo esse valor de base e não utilizo outro? Se eu estivesse utilizando uma outra base, vamos supor que eu tenha resolvido esse problema e eu incluí uma base 2. Ia chegar um determinado momento que eu não conseguiria resolver do mesmo jeito. Eu teria uma razão entre dois números que eu não conseguiria avaliar. Ou que seja um único logaritmo que eu também não conseguiria avaliar. E aí eu ia precisar aplicar uma mudança de base para ir para a calculadora. Então, essa é uma questão importante, uma questão de reflexão sobre os caminhos que nós podemos seguir e como que nós podemos trabalhar com cada um desses temas. As sequências, elas estão presentes no estudo da matemática desde os anos iniciais, quando se trabalha com um conceito essencial, né, com um tema que é essencial, que é a própria sequência numérica. Quando nós trabalhamos com contagem,
nós estamos trabalhando com uma sequência, mas existem algumas sequências que têm particularidades, como é o caso de progressões aritméticas, progressões geométricas, mas elas se caracterizam aí como um caso particular de uma sequência. Então, uma sequência, ela atende sempre a uma certa ordem, uma organização. Eu posso reconhecer de imediato um padrão ou não. Então, existem diferentes formas de se estruturar uma sequência. Então, vejamos no quadro. A sequência, ela pode ser entendida como uma função definida no conjunto dos números naturais maiores ou iguais a 1. O n asterisco é porque são os naturais não nulos. Então, eu posso ainda estabelecer essa associação entre sequência e função, que é uma função de domínio discreto, porque é um conjunto dado aí pelos naturais não nulos. Então, se eu for representar graficamente, o meu gráfico não é uma curva, não é uma reta, não é uma parábola. Ele vai ser um conjunto de pontos, porque eu não tenho a definição de f de 1,5, de f de raiz quadrada de 2, eu não tenho a completude dos reais, mas eu tenho definido apenas alguns números, apenas nos naturais não nulos, porque esse domínio indica o quê? Indica as posições que esses elementos ocupam nessa representação. Então, uma sequência, ela é uma função de domínio natural não nulo, ou eu posso entender aí como uma listagem de elementos que eu posso descrever a partir da indicação de alguns de seus elementos, dos primeiros elementos separados por vírgulas entre parênteses e com reticências para dizer que existem diversos elementos entre o A3 e o AN e que existem infinitos elementos além do AN. Então, essa é a estrutura geral de uma sequência. Sequência enquanto função, sequência enquanto listagem de elementos. E aí, nessa categoria, nós podemos destacar as progressões aritméticas. Uma progressão aritmética, ela é uma sequência em que eu tenho um padrão específico, que eu consigo obter pela diferença entre termos subsequentes. Então, se eu tenho, a partir do segundo termo, eu encontro uma constante oriunda da diferença desse termo menos o anterior, de um termo menos o anterior. Então, essa diferença ela vai ser constante. E essa diferença representa a razão da progressão aritmética. Então, se eu tenho aí uma progressão A1, A2, A3 e assim sucessivamente, A2 menos A1 gera a razão. A3 menos A2 gera a razão. A4 menos A3 também gera a razão. E aí, eu tenho classificações para essa progressão diante da razão que eu estabeleci. Então, se eu tenho uma razão que é um número negativo, um número menor do que zero, a minha progressão aritmética ela é decrescente. Se ele é positivo, ela é uma progressão crescente. Se ele é igual a zero, eu tenho uma sequência constante, em que todos os termos são iguais. Então, essa caracterização vem do comportamento da razão associada aí a essa progressão. A progressão aritmética, devido à presença dessa razão, ela pode ser estruturada a partir de um termo geral, que ele indica, então, qual é o valor que ocupa determinada posição. Então, o termo geral AN indica qual que é o número que ocupa a posição N nessa sequência. E ele assume essa estrutura, A1 mais N menos 1 vezes R, que vem do fato de que de A1 para obter A2, eu somo a razão. De A2 para obter A3, eu somo a razão. Tá? Então, esse é o termo geral que eu posso construir se eu identificar o primeiro termo e a razão. E a soma dos N primeiros termos, então, se eu quero somar de A1 até a N, basta calcular A1 mais AN, multiplico por N, divido por 2. Considerando aí N um número natural não nulo. Então, essas são algumas características que as progressões aritméticas têm. Então, nesse exemplo, nós temos uma progressão aritmética
E nós vamos observar aqui. Bom, o primeiro termo dessa progressão é 1/4. Qual que é a razão dessa progressão? Ela vai ser dada pelo segundo termo menos o primeiro, terceiro menos o segundo, quarto menos o terceiro. Qualquer diferença de um termo com o anterior a ele, o imediatamente anterior. Então, eu posso calcular, por exemplo, meio menos 1/4, que resulta em 1/4. Então, a razão e o primeiro termo dessa sequência são ambos iguais a 1/4. Você pode depois avaliar a razão com uma diferença de outros termos. Sempre pares de termos aí subsequentes. Se eu quero construir o termo geral, o AN, eu vou encontrar o valor do A1, que no caso é 1/4, mais N menos 1 vezes a razão, que também é 1/4. E aí eu posso simplificar, posso trabalhar com alguns ajustes. E com isso eu consigo calcular qualquer termo. Se eu quiser calcular o A6, eu sei que ele vai ser dado por 1/4 mais 6 menos 1, 5. Mais 5 vezes 1/4. 1/4 mais 5/4, 6/4 ou 3/2. E aí eu posso pensar também na soma de termos. Posso somar, por exemplo, os 4 primeiros termos. E aí eu vou ter 1/4, que é o primeiro, mais 1, que é o quarto termo, vezes 4, que é o número de termos da soma, dividido por 2. Efetuo esse cálculo e vou ter como resultado 5/2, que nada mais é do que a soma de 1/4 mais meio mais 3/4 mais 1. Então, essas são algumas estratégias de se trabalhar com uma progressão aritmética, de identificar seus termos a partir de uma regra, né? Pensando na questão de definir sequência enquanto função de domínio natural não nulo. Tá? Então, é uma possibilidade aí que nós temos de associar essa ideia de função com a estruturação de uma regra, de uma expressão algébrica que permite a definição de uma progressão aritmética de todos os seus termos. As progressões aritméticas trabalham basicamente com somas. Eu vou construindo termos a partir de somas. As progressões geométricas, elas são construídas a partir de multiplicações, de produtos. Então, eu tenho ainda a noção de primeiro termo e de razão, só que agora aplicada num contexto de multiplicação. Vejamos a definição. Então, uma progressão geométrica é uma sequência de números reais na qual, a partir do segundo, o quociente entre um termo e o seu antecessor resulta em uma constante. Então, se eu divido A2 por A1, eu tenho como resultado a razão. A3 dividido por A2 é a razão. A4 dividido por A3 é a razão. E assim sucessivamente. E aí o interessante é que quando eu penso nessas progressões, de A1 para A2 eu multiplico então pela razão. De A2 para A3 eu multiplico pela razão. De A3 para A4 eu multiplico pela razão. Dependendo do primeiro termo e da razão, eu tenho algumas classificações. Se eu tenho uma razão maior do que 1 e um primeiro termo positivo, a minha progressão geométrica vai ser crescente. Se eu tenho uma razão entre 0 e 1 e um número negativo, a minha progressão também é crescente. Atenção à questão dos números que são negativos. A ordem que nós temos, o crescimento vai ser quanto menor aqui o valor. Se ele for negativo, ele está mais próximo de 0, então ele está numa sequência crescente. Se a razão for maior do que 1 e o primeiro termo negativo, a progressão geométrica é decrescente. Assim como se a razão está entre 0 e 1 e o primeiro termo é positivo. Se eu tenho uma razão constante igual a 1, a progressão geométrica é constante. E se eu tenho uma razão negativa, eu tenho uma sequência alternada. Os termos são sempre
alternadamente positivos e negativos. Na progressão geométrica, nós temos também a avaliação de termo geral e de soma dos primeiros termos, como na progressão aritmética. A diferença é que agora o termo geral AN, ele vai ser dado por A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, sempre eu tenho uma potência da minha razão para poder construir o termo geral, ou seja, para qualquer termo com o qual eu esteja lidando. E aí, se eu tenho uma razão diferente de 1, a soma dos N primeiros termos de uma PG finita tem essa expressão. A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. E aqui nós temos um detalhe. A razão pode ser um valor, pensando em razões positivas, pode ser um valor entre 0 e 1, pode ser um valor maior do que 1. Só que quando ela está entre 0 e 1, eu posso fazer uma análise mais específica em relação a essa soma. Eu consigo fazer algumas interpretações sobre o comportamento dessa soma ou de alguns termos dessa soma. Então, vejamos no quadro a análise que pode ser feita. Se eu tenho uma razão entre 0 e 1, fica mais fácil da gente visualizar, mas poderia ser um módulo dessa razão menor do que 1. Se eu tenho um número que é muito pequeno, eu avalio esse número como sendo meio, por exemplo. Quando eu multiplico meio por meio, eu tenho 1/4. Eu multiplico por meio, eu tenho 1/8. O que acontece? Eu vou tendo uma sequência decrescente. Eu tenho um número cada vez menor. Então, se eu tenho esse número entre 0 e 1, e eu elevo ele a um expoente n, e faço esse n tender ao infinito, quer dizer, tomo valores de n cada vez maiores, quanto maior o valor de n, menor o valor de q elevado a n. De tal forma que esse 1 menos q elevado a n, ele vai tender a 1. O q elevado a n vai tender a 0. Então, quando eu tenho uma progressão geométrica que tem a sua razão, aí com um módulo entre 0 e 1, ou módulo menor do que 1, a soma dos termos dessa progressão, dos infinitos termos que eu posso ter, ela vai ser dada por essa expressão, A1 sobre 1 menos Q. Então, vem nessa questão de que quanto maior o valor de n, menor vai ser o valor dessa potência, de Q elevado a n. De tal forma que eu posso aproximar por 0, eu posso substituir por 0, porque ela tem essa tendência. E aí, no caso, nós vamos ter a possibilidade de somar os infinitos termos de uma progressão geométrica, né, agora com essa razão entre 0 e 1. E aí, vejamos no quadro esse exemplo que se configura, então, nesse contexto. Eu tenho uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 1, a razão vai ser 1/3, por quê? Eu obtenho a razão por quocientes, então 1/3 dividido por 1 é 1, 1/3. 1/9 dividido por 1/3, 1/3. Então, essas são as informações básicas dessa progressão. E aí, o termo geral vai ser dado pelo primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é 1/3, elevado a n menos 1, que elevado a menos 1. E aí, nesse caso, a soma dos termos dessa progressão, como eu tenho essa razão aí menor do que 1, ela vai se aproximar de 1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos 1/3, que é a razão. Resolvendo essa expressão, nós temos o resultado 3/2. Quer dizer que a soma dos infinitos termos dessa sequência, ela vai se aproximar de 3/2. E eu consigo fazer essa análise porque eu estou no contexto de uma progressão geométrica com a sua razão sendo um número menor do que 1. Então, esse tipo de análise nós podemos fazer considerando as características da progressão, né, o seu primeiro termo, a sua razão, e aí analisando a razão, uma classificação em razão positiva, né, menor do que 1, maior do que 1, e como que isso se comporta na hora de avaliar a soma dos primeiros termos.
Diante, então, do contexto, especificamente das progressões aritméticas, vejamos no quadro duas progressões representadas graficamente. Veja que elas são dadas por pontos, porque é a questão da função de domínio natural não nulo. Considerando essas duas progressões, vou pensar aqui uma progressão AN, que é representada em vermelho na parte superior, e BN uma progressão aqui na parte inferior em azul. A partir de qual termo nós podemos afirmar que BN vai ser maior do que AN? Como você resolveria esse problema? Pense a respeito, envie suas contribuições e daqui a pouco retornamos. Vamos então à resolução dessa atividade. Nós vamos pensar primeiro em cada progressão aritmética separadamente e depois na comparação entre elas. Então vamos ao quadro. A primeira progressão é essa progressão com os primeiros termos na parte superior. Analisando o comportamento dela, o primeiro termo, o A1, assume o valor 36 e a razão vai ser dada por menos 5. Porque veja que eu tenho uma sequência que é decrescente. Com essa expressão, então o AN, que é a expressão do termo geral dela, vai ser dado por 36 mais N menos 1 vezes R. Só que o R é menos 5. É um número negativo. Então, reescrevendo essa expressão, multiplicando aqui menos 5 por N, menos 5 por menos 1, que é 5. Então, eu vou ter AN igual a 36 mais 5, 41, menos 5N. Então, essa é a expressão do termo geral da primeira sequência, da sequência AN. Da sequência BN, nós vamos ter o que? O B1 vai ser dado por menos 26, que é o primeiro termo. A razão vai ser um número positivo, vai ser 3, porque veja que ela é uma sequência crescente. Procedendo de forma semelhante, trabalhando com essa substituição de menos 26 mais N menos 1 vezes 3 e simplificando, nós vamos ter menos 29 mais 3N, que é a expressão do termo geral agora da sequência BN. Eu quero identificar, então, quando que BN é maior do que a N. Então, basta comparar o valor de N para o qual menos 29 mais 3N vai ser maior do que 41 menos 5N. Somos 5N em ambos os membros, 29 em ambos os membros, nós vamos obter 8N maior do que 70
e, portanto, n vai ser maior do que 8,75. Logo, eu preciso ter o n maior ou igual a 9. Então, esse deve ser o valor de n para o qual Bn vai ser maior do que a n. Então, isso significa que a partir do 9º termo dessas sequências, o valor que ocupa a posição 9 na sequência Bn vai ser maior do que o valor que ocupa a posição 9 na sequência An. Então, aqui nós podemos relacionar a questão da representação gráfica. Representação gráfica de PA e de PG são sempre dadas por pontos, porque são sequências, funções de domínio discreto, de domínio natural positivo, e também a questão da construção da representação em termo geral, utilizando agora as informações presentes nesse gráfico. Então, é uma outra forma de abordagem que nós temos para essa temática. Vamos retomar, então, brevemente o que nós discutimos ao longo dessa aula. Vejamos os tópicos no quadro. Iniciamos pensando nas potências e como elas são utilizadas na configuração aí das funções exponenciais. Temos ainda as funções do tipo exponenciais, que são aquelas em que eu acrescento aí uma constante, multiplicando a função, ou faço algum outro tipo de ajuste. Depois nós vimos funções logarítmicas, a partir da definição de um logaritmo, e interpretando essas duas funções, exponenciais e logarítmicas, como uma inversa da outra. Então, eu consigo utilizá-las, articular esses dois conceitos para poder resolver problemas, resolver equações e fazer outros tipos de interpretações. E aí, no contexto das progressões, que são sequências, nós vimos as progressões aritméticas, progressões geométricas. Então, espero que com essa aula você tenha relembrado, né, se aprofundado aí nos seus estudos com relação a esses temas, que são conteúdos direcionados à educação básica, mas que nós precisamos nos aprofundar, de tal forma a pensar sobre diferentes estratégias, diferentes propostas de trabalho que podem ser desenvolvidas lá, para que os alunos também possam compreender cada um desses temas e reconhecer na prática em quais situações eles estão presentes. Então, não é somente uma aprendizagem de técnicas, de estratégias de cálculo, mas uma utilização de todos esses conhecimentos para interpretar o mundo à nossa volta. Então, não deixe de continuar estudando, veja o material da disciplina, as referências que são citadas e se aprofunde nos estudos em relação a esse tema. Aguardo a sua participação na nossa próxima aula. Bons estudos e até mais!